Estamos em Neemias capítulo 12. Demos uma recapituladazinha, nem deu para passar muito bem o 11 aqui, não é? Que eles começam a convidar pessoas para morar dentro de Jerusalém, porque havia poucas pessoas, né? Eles moravam mais fora. Então alguns eram por sorteio, outros iam voluntariamente. A alegria era grande quando chegava alguém voluntariamente e tal. E assim, eles vão começar a sua vida por ali. Como mencionei no último bloco, era importante ter os levitas, ter os sacerdotes, e aqui eles vão falar um pouquinho, o autor vai falar um pouquinho sobre esses sacerdotes. São esses os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel. Então aqui dá o nome de vários desses que subiram. Também os levitas, verso 8, e dá o nome deles também. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes cabeças de família, e dá uma porção de nomes. Dos levitas, dá uma porção de nomes também, que estão por aqui, né? Verso 23, os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de família, no livro das crônicas até o dia de Joanã, filho de Eliasibe. É interessante essa expressão aqui, cabeças de família, é uma ideia de clã, né? É um clã, é o mais velho da família. Havia muito respeito às pessoas mais velhas. Eu queria dar uma parada para a gente pensar um pouquinho nisso, aqui no começo desse capítulo, que vai apresentar muitos nomes, tal, tem a dedicação do muro, e a caminhada, a procissão em cima ali do muro e tal. Mas os cabeças de família eram muito importantes, eram exemplos para a família. Combinou uma coisa com o cabeça da família, ele passa para toda a família. Não é? Ele era uma espécie de intermediário também, mas era uma pessoa de respeito. Não é? A gente precisa pensar um pouquinho sobre essa questão dos mais velhos. Né? É isso que eu queria falar aqui hoje, um pouquinho. Os mais velhos são preciosíssimos, né? E nesta sociedade de consumo, o descarte das coisas que ficam velhas é muito comum. Você troca um aparelho, você nem conserta mais os aparelhos hoje. Há aparelhos que você não conserta. Eu fui consertar aí um micro-ondas outro dia e fui buscá-lo. Quando eu fui buscá-lo, saiu um preço lá mais ou menos, né? Eu achei meio carinho assim, mas tudo bem. E uma senhora estava levando uma torradeira. E eles fizeram o orçamento na hora. É uma equipe muito boa ali, que tem perto de casa. E fizeram o orçamento, a torradeira, não sei quanto custa, e também não me lembro o valor, mas a moça disse assim, olha, saiu tanto, olha, é o preço de uma torradeira. Aí eu falei, então não vou comprar. Eu vou deixar essa torradeira e vou comprar uma outra. Posso deixar aí? Pode descartar, nós descartamos aqui. E ela pegou uma outra torradeira nova e foi para casa. Esse é o nosso mundo, né? A gente não conserta mais algumas coisas, né? Troca. E com isso, a gente leva para as pessoas, essa atitude a gente leva para as pessoas, para o casamento, não é? Já não faz mais o que eu queria, já não é mais como eu sonhava, acabou. Um casamento de 20 anos, por que agora? O que aconteceu? Vamos tentar resolver? Não, eu troco. Não, eu quero trocar por uma outra pessoa. Os idosos, os cabeças de família aqui, eram pessoas respeitadas até a morte, como pessoas importantes para aquela família. Não é? Nós devíamos pensar um pouquinho sobre isso. Infelizmente, né, alguns temos que levar aí as pessoas mais velhas para um tratamento mais adequado, às vezes numa clínica, para serem melhor tratadas. Por quê? Porque todo mundo trabalha hoje. Ninguém fica em casa. Às vezes um idoso fica em casa com um cuidador, uma cuidadora ali, mas parece que incomoda algumas famílias isso. E é mais fácil descartar, é mais fácil não dar valor. Eu falei já em programas antigos aqui, que eu tenho uma crônica muito interessante que eu li e fala, eu estou ficando invisível. É uma idosa falando, eu acho que eu estou ficando invisível. Eu peço as coisas na mesa, ninguém passa, eu falo, dou uma opinião num assunto, ninguém ri, ninguém faz nenhum comentário, parece que eu estou ficando invisível. E aí o pessoal estava se preparando lá para um piquenique, ela adorava o piquenique, já estava pronta, porque os idosos são sempre pontuais, né? Chegam cedo e tal. E ela estava prontinha, e de repente aquele corre, acordaram atrasado, e cachorro, e sacola, e isso e tal, foram embora e esqueceram. A idosa, ela diz, acho que eu estou ficando invisível mesmo. Jamais um idoso deveria ficar invisível. Dentro da cabeça dessa pessoa que mal sabe o que é um WhatsApp, e tem muitos que sabem, minha mãe tem o WhatsApp lá e funciona bem, mas mal sabem lidar com os equipamentos eletrônicos, as mídias e tudo mais, mas tem muita sabedoria
atrás daqueles cabelos brancos. Nós devíamos respeitar muito. Um cabeça de família só deixava de ser cabeça de família quando morria. Não era substituído. Então o respeito, não é? Essas tradições importantes, né? Entre os japoneses, se eu não estou enganado, não é, o filho mais velho ou a filha mais velha cuida do pai ou da mãe quando ficam viúvos, quando não tem onde ficar mais, vão para a casa deles. Acho interessante isso. É uma cultura que valoriza os mais velhos, valoriza muito os mais velhos. Nos Estados Unidos, né, os idosos têm descontos em vários restaurantes. São pessoas que são respeitadas em várias circunstâncias. Então, nós deveríamos cuidar mais dos cabeças de família, deveríamos respeitar mais, ouvir mais essas pessoas. Estão no final da vida, é verdade, mas ainda tem muita lenha para queimar, né? Como diz a música, muita lenha para queimar. Ainda tem conselhos para dar. Podem não entender algumas coisas, mas tem muita sabedoria, né? Sabedoria é mais do que inteligência, muito mais. Então, volta e meia a gente está vendo esse texto, esse enunciado aqui, né? Cabeças de família, estão lá registrados, não é? E aí fala do rei Joaquim e tal, e o verso 27 fala sobre a dedicação dos muros. Bom, eles já tinham dedicado o templo, e foi uma choradeira, né? Os mais velhos, aqueles que eram pequenos quando foram levados para a Babilônia, agora retornaram com Zorobabel, e quando o templo foi recuperado e reinaugurado, houve choro. Eles choravam de alegria, muita alegria. Agora era a hora do muro. O muro, já expliquei aqui, que era uma questão de segurança. O muro é aquela certeza de que nós estamos bem aqui dentro. E várias vezes Esdras fala isso, e Neemias também, estamos debaixo da mão do bondoso Deus, das boas mãos de Deus, né? Estamos debaixo, Deus está protegendo, Ele é a nossa segurança. Mas Ele queria que os muros fossem fechados, e os inimigos estavam prontos lá para poder entrar, agora estavam seguros. A palavra de Deus também é uma segurança, esse muro, né? Sob a mão de Deus, sempre sob a mão de Deus, sempre. A igreja não é um muro de proteção, a igreja é o contrário, a igreja é cheia de janelas e portas, porque a igreja é só um lugar de celebração, a vivência é fora da igreja. A gente não vive dentro da igreja, a gente vive fora da igreja, a gente é a igreja, fora. Então começa a dedicação dos muros, aí por isso que são mencionados levitas e sacerdotes aqui, e de onde eles vinham, para terem certeza que eram das famílias dos levitas, não é? E os seus filhos, netos, bisnetos, etc. Bom, na dedicação, procuraram aos levitas de todos os lugares para fazê-los vir, de que fizessem a dedicação com alegria, louvor, canto, símbolo, alaúde e harpas. Eram os levitas que tocavam, que cantavam, e eles estavam lá para deixar o ambiente bem alegre. Por isso que a música sempre é importante dentro do louvor, né? A música é importante. A teologia do louvor incorpora a música. Não existe teologia da música, pelo menos eu aprendi assim. Existe teologia do louvor, da adoração. A música faz parte, né? E ela tem que ser alguma coisa, se é de alegria, é para alegria. Se é de meditação, vamos meditar, uma música mais tranquila, mas música de alegria, né? Tem que ser de alegria. Olha aqui, canto, louvores, alegria, símbolos, e são instrumentos que fazem barulho, alaúdes, harpas, não é? Isso daí era encantador. Vamos trazer os levitas para eles nos alegrarem no louvor, para que sejamos alegrados no louvor. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém. Então vieram todos eles, né? Verso 30 diz assim: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. A purificação, né? Bacana isso da parte de Deus, né? Essa instrução, né? Agora vamos com mirra, talvez, alguma coisa mais, vamos purificar. Os sacerdotes e os levitas e o povo se lavavam, não é? Aquela ideia de estamos sendo lavados. E duas portas são mencionadas aqui para a passagem deste povo, né? Eles se fizeram, subiram os príncipes de Judá sobre o muro, verso 31,
Formei 2 grupos, né? Fizeram 2 grupos de coros, né? Grupos de coros em procissão, 2 grandes coros, sendo um à mão direita, outro à esquerda. Um foi para o lado da Porta do Monturo. Você sabe que no capítulo 3 nós já falamos, a Porta do Monturo era a porta por onde passava o lixo, que era descartado lá no Vale de Rinom. E a porta seguinte era a Porta da Fonte. Um grupo foi para um lado, outro grupo foi para o outro lado. Depois nós fizemos até uma sequência, né? Porta das Ovelhas, Porta do Sacrifício. Jesus é o nosso sacrifício, temos que passar pela Porta das Ovelhas, né? Elas eram encaminhadas por essa porta para irem até o templo serem sacrificadas, né? Depois disso vem a Porta dos Peixes, né? Passam os pescadores para vender ali o peixe. Então depois que você aceita a Cristo como seu Salvador, você se torna um pescador de homens, um missionário, não é? E tem toda essa experiência aqui. Você passa pelo Vale do Monturo, ou pelo Monturo, é onde você descarta o lixo. A ideia de purificação e a Porta do Monturo estão bem ligadas aqui. É por onde a gente passa o lixo e joga lá no Vale de Rinom e vai queimar, né? Para não existir mais. Então essa ideia de purificação passa por aqui. Também passa pela Porta das Fontes. A porta, depois de passar pelo monturo, pelo lixo, deixar o lixo, descartar o lixo, então se passa pela Porta das Fontes, né? A água viva, né? A ideia da lavagem, não é? Então era um momento de purificação, de alegria. Então o primeiro coro ia por um lado, o segundo coro foi para outro lado. O verso 38 diz assim: o segundo coro ia à frente, eu após ele, que Neemias, metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos também, até o muro largo, e desde a Porta de Efraim, passaram pela Porta Velha. Isso aqui nós mencionamos, né, essas portas todas. Passa pela Porta Velha, que tem aí um significado, que pode ter um significado das tradições bíblicas, né? Não tradições das pessoas, mas da Bíblia. A gente não pode deixar a Bíblia. Talvez eles estivessem dizendo assim: a Bíblia é a palavra, né? A lei é a palavra, nós vamos seguir a lei. Então, a Porta Velha, por aí, né? Então, lá na frente, verso 40, ambos os coros pararam na casa de Deus. Eles passam pelo muro cantando, aquela alegria toda. E aqui vai terminando essa caminhada, né? O verso 43, eu vou para essa câmera aqui agora. Mas no verso 43, depois falam uns nomes ali e tal, de cantores. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Pois Deus os alegrara com grande alegria. Olha que superlativo, né? Grande alegria. Deus os alegrara com grande alegria, e tudo era alegria. A palavra se repete várias vezes aqui. E 2 coisas são mencionadas no 43. Mulheres e meninos se alegraram. Geralmente em algumas festas as mulheres e os meninos não vinham, só os homens iriam. Aqui todo mundo estava presente, todo mundo estava feliz. Os muros estavam ali, as crianças estavam entendendo que Deus as protegia ali, naquela circunstância. Que a mão bondosa de Deus estava sobre eles. Mulheres e crianças são indefesos, são aqueles que são mortos na guerra mais facilmente, que não são preparados para a guerra, são preparados para ficar em casa ali, não é? E se um exército vem e invade aquela cidade, eles não estão preparados, são os primeiros a morrer. Eles estavam felizes, nós temos segurança em Deus aqui. Então mulheres e meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Eu acho lindo isso aqui. O júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. A nossa alegria não pode ser só para nós. A alegria de conhecer Jesus não pode ficar só dentro do nosso coração. A alegria de conhecer Jesus tem que ser espalhada. Outros têm que ouvir isso. Não necessariamente ouvir através de sermões, mas principalmente ouvir né? Através da vida. A sua vida, se o evangelho funciona na sua vida, se você é uma pessoa que tem esta alegria constante de Deus, o nome Isaac quer dizer, né, meu riso, minha alegria, um nome bonito, né? Se essa alegria está dentro do seu coração, ela precisa estar dentro do seu coração, não pode ser uma coisa formal nem fora. Não é como uma recepcionista, uma empresa, sorriu o tempo todo, chega em casa emburrado. Não é? Ali ela é paga para sorrir, nós não podemos ser pagos para sorrir. Isso tem que ser lá de dentro. O sorriso de uma criança assim é uma coisa impagável, né?
vim lá de dentro, está contente lá com um carrinho, com um chuchuzinho, com uma bananinha que está comendo, isso é lindo. A alegria do Senhor em Jerusalém se ouvia muito longe, não dá para guardar esse tipo de coisa. Aí vem então a questão da manutenção dos sacerdotes, aí começa o trabalho. Os sacerdotes também lá já estavam começando, agora eles precisavam trabalhar nas ofertas que ficavam para os sacerdotes, nas câmaras do tesouro, as primícias, os dízimos. Então um pouquinho disso é falado aqui. E o verso 47, o último: todo Israel no dia de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada um, e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Dízimo sobre dízimo, oferta sobre oferta, todos ofertavam porque estavam felizes. Agora tinham reconstruído os muros, o templo estava lá e eles podiam continuar a sua vida, não é? O exílio foi duro, mas eles estavam voltando e tinham o que comemorar. Vamos orar nesse momento? Pai querido, dá-nos esta alegria da comemoração da salvação em Cristo Jesus. O Senhor tira o lixo da nossa vida, nos lava com a água da vida, a água viva, e nos impele, nos leva a termos uma alegria, grande alegria verdadeira, que vem do Teu trono para o nosso coração. Dá-nos esta alegria, consola o triste hoje, o abatido, levanta o caído, em nome de Cristo, amém.